Você falou num ponto interessante aí, eu acho que Cristiano pode discorrer muito bem sobre esse assunto, quando você falou das questões da acessibilidade de estruturas para o deficiente. A Paraleme, que é a empresa do qual ele é CEO, pelo que eu pesquisei, é especialista nesse tipo de estruturação de imóveis, de Também a gente faz, residências, o que de que prédios, acontece? A né? gente veio também do mestrado, da ideia de perceber que as pessoas com deficiência não ocupavam espaços, né? A gente entende a deficiência, ela é abrangente, né? Existem vários tipos de deficiência, mas eu foco na deficiência física e no cadeirante da pessoa, né? Meus clientes têm sofreram lesão medular, que é um tipo específico de lesão neurológica, que deixa incapacidade muitas vezes permanente. Não tem algumas características, né, que permeiam ali a pessoa, né, o indivíduo que sofreu uma lesão medular. Uma delas que me chama muita atenção é a questão da faixa de idade, né, ser adulto jovem, muito próximo à minha faixa de idade na época que houve essa inquietação, enfim, esse questionamento. Por que eu não estava achando essas pessoas nos shoppings, nas faculdades, nos shows, ocupando os espaços todos? Elas se encontravam um ou outro numa clínica, num hospital, muitos saíam de casa só para fazer algum exame. E aí eu, na minha cabeça, estudando muito sobre a CIF, estudando muito sobre acessibilidade, estudando muito sobre inclusão, eu me perguntava por que eu não estou vendo, né? Aí eu fui ver que existem inúmeras barreiras, né, sociais, estruturais, atitudinais, enfim, que a pessoa enfrenta e é tão cansativo que às vezes a pessoa acaba desistindo e é muito mais fácil ficar em casa, porque o seu ambiente domiciliar está preparado para você, porque você cria uma estrutura domiciliar, quem tem condição, obviamente, Sim. para ter uma vida boa dentro de sua casa, e você não vai sair de sua casa porque você sabe que você não vai prisão encontrar domiciliar. vida boa Exato, fora de prisão casa. domiciliar. O hospital é um ambiente que ele é acessível. Ele é acessível porque as pessoas tendem a aceitar, a entender a deficiência, elas têm um conhecimento, né, o profissional, né, dificilmente destrataria alguém, eu espero. Tem uma estrutura, né, para atender aquela pessoa com deficiência. Mas quando a pessoa chega em casa, ela fica desassistida, tanto do profissional capacitado quanto da estrutura. Sim. E a Paralime chega nesse lugar. Eu chego, avalio, eu busco todas as demandas que vão desde profissionais da área de saúde, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, até questões ligadas à estrutura da casa, Sim. até adaptação veicular, porque a ideia de fato é que essa pessoa seja reinserida. A gente discute muito sobre reabilitação. Reabilitação, né, a gente sempre fala, é de que a pessoa volte a viver, né, a reabilitar, mas ficava muito na palavra. Porque ficava parecendo que a reabilitação era chegar, atender o paciente e ir embora, chegar, atender o paciente e ir embora, chegar e o paciente permanece em casa. Isso não é reabilitação, isso é um atendimento, isso é uma atividade física. Reabilitação é muito maior. Muito mais Reabilitação é abrangente. essa pessoa que ficou durante muito tempo por conta de uma alteração estrutural, enfim, em casa, que ela volte a sair de casa. Sei lá, por exemplo, eu tenho pacientes que eram dentistas, tiveram uma lesão medular e que não voltaram a ter habilidade, a praxia fina para ser dentista. Entendi. Mas ela não volta a ser dentista, mas dá para sair de casa. Dá para dirigir, dá para fazer outras coisas. Outras atividades. Então, faltava isso. E muitas vezes faltava a pessoa entender que ela era capaz. Porque o discurso era muito pessimista, de que as coisas não iam dar certo, que não ia evoluir. Descobrir uma nova roupagem, né? Descobrir Sim. novo caminho. E só no tratamento. Por isso que a reabilitação estava focada só no que, se faz na clínica. 20 sessões de fisioterapia. Tomar tal medicação. E muito utilizar só tais equipamentos. É uma produção de um padrão que vinha desde a época que eu me formei, que não estava dando certo. Porque é isso, assim, eu sempre quis muito, eu corri atrás de conhecimento, enfim, para me destacar muito na minha área. E até em mim eu estava vendo que eu estava limitado. Que era praticamente enxugar gelo, porque os pacientes eles não evoluem. O paciente neurológico é muito complexo. Então, assim, porque tem a questão de vai evoluir, não vai evoluir, tem questões psicológicas. Quando é um osso, né, que fratura, é mais tranquilo, né? Quando é neurológico, que aí vem família, vem questões financeiras, né? Porque tem um impacto social, financeiro muito grande. Principalmente adulto jovem, idade produtiva, que, enfim, o cara não aceita isso normalmente, né? Então, são questões muito complexas. Então, assim, a Paraleme é o conforto, é o aconchego. É como se a gente acalentasse a família. Vocês trabalham com uma consultoria também, em alguns casos, né? E aí a gente abraça a família. Então, a gente se preocupa com tudo. Porque chega em casa, tem que alugar a cama hospitalar. Tem que alugar cadeira de rodas. Tem que alugar cadeira higiênica, cadeira de banho.
tem que preparar um ambiente. Tem a rotina, né? Nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um médico que faça a visita em casa, porque não dá para ficar tirando o paciente de casa toda hora. Todos os serviços domiciliares, cortar cabelo, pedicure, manicure, em casa. Muito bom. Para que a pessoa, né? Assessoria para, por exemplo, compra de passagem aérea, passeio, transporte adaptado. A gente tem parceria com a empresa que fornece transporte adaptado, que você consegue entrar com a sua cadeira de rodas, é muito mais fácil a mobilidade. Tudo para que a pessoa saia de casa. Obviamente que dentro desse contexto tem condições que a gente tem que avaliar. A condição de saúde, então a gente tem que ter muito cuidado com o cateterismo. O cateterismo, o paciente ele sai sem conseguir controlar a urina, por exemplo. Então, esse cuidado de como vai fazer o cateterismo, esse cuidado para evitar a infecção, esse cuidado para evitar que a ferida apareça, muitas vezes já sai do hospital com a ferida. Pode ser hospital particular, o que for. Já sai. O paciente, mesmo sabendo que tem que fazer mudança de decúbito, passar tem várias condições, às vezes até a própria orgânica, né? Então aí já sai com a escara. Então é todo um cuidado muito, principalmente na fase inicial, para que o paciente não volte para o hospital. Vamos cuidar dessa parte dele primeiro. Então eu faço isso. Eu vou vendo, né, ajustando as condutas, conversando com os profissionais. Então eu sou a pessoa que conversa com o médico, com o físio, porque eu não atendo, né? Eu dou o treinamento, eu acompanho o atendimento, mas eu não atendo. Eu não chego e atendo. Eu coordeno, eu tenho uma empresa parceira de fisioterapeutas, a Neurale, que eu chamo eles, que eu enfim confio no trabalho deles todos, e eles atendem os pacientes que eu indico, né? E acompanho o atendimento, não é porque eu fiz curso, fiz isso e aquilo de técnicas específicas para paciente com lesão medular, coisas que a gente vai agregando, oriento o atendimento. Tenho viajado muito porque a minha ideia de fato era que eu quero mudar. Eu queria que as pessoas, que eu queria de fato ressignificar a reabilitação, eu queria mudar, causar uma revolução, eu quero morrer e as pessoas perceberem que não, o Cristiano fez a diferença, né? E eu escuto isso dos meus pacientes, né? Fazer diferença, né? Então eu viajo, faço viagens, os pacientes me contratam, aí eu já fui para Minas, para Pernambuco, faço a mesma coisa, a consultoria. Chego lá, avalio, faço uma avaliação física, que é meu lado fisioterapeuta, para ver as demandas físicas, mas avalio a condição da casa, a acessibilidade, avalio a parte psicológica. Uma integralidade, é muito mais amplo, a questão de condicionantes, determinantes do processo. Parte sexual, o que eu não sei, eu corro atrás. O que eu não sei de ferida, eu pergunto a Monique, que é a enfermeira que trata as feridas, especialista em dermatologia. Monique, o paciente tal, tá precisando de uma ajuda, você pode me dar um auxílio? Aí, às vezes eu tô viajando, ela fica aqui em Salvador, então ela me dá uns toques, né? Então, tem um médico, neurologista lá que acompanha, é parceiro na questão do tônus, que eu falei. Que eu hoje a gente discute o uso do canabidiol, que é um substrato da maconha, que é algo mais moderno. Tem alguns médicos que ainda estão assim, mas tem outros que estão super indicando. Então, a gente vai ajustando. Mas tem que ter uma pessoa 24 horas por dia pensando nisso. Que a família não consegue. O paciente não tem tempo. Nele, né? Ele tem que estar ali e eu sou a pessoa. Meu trabalho é esse. Eu sou a pessoa que fica pensando em tudo isso. Ajustando tudo. Agora, eu queria saber o seguinte. Eu sou uma cliente, né? Sim. E aí você me oferece esse pacote. Se eu não tiver condição de arcar com todo esse custo, existe uma possibilidade. No mínimo, você precisa ter tais e tais condições. Existe um pacote com 10 itens. Sim. Mas no mínimo você precisa ter. Vocês pensam nisso? Claro. Porque eu fico pensando na questão do recurso, né? Porque para você ter uma condição dessa, você precisa ter um investimento financeiro. Professor, por exemplo, e eu ofereço cursos e capacito, também é pensando nesse lugar de disseminar, para que a gente consiga atingir aquele cara do interior, que, né, um aluno meu consiga aprender comigo e que possa... Porque, de fato, assim, são anos de estudo e pesquisa e investimento que é alto, né? Então, eu fiz a Mackenzie. A Mackenzie é uma universidade que eu só fui conseguir bolsa depois de um tempo. Então, assim, foi... Tem um investimento altíssimo. É altíssimo, então, é o meu meio de subsistência. Então, a minha ideia, algo vai acontecer, eu sinto que vai, que é ter um centro de reabilitação, né? De fato, eu quero ter essa capacidade de estar atendendo pessoas que não têm condição. Porque é o que eu sinto, eu fico triste porque eu fico falando da disseminação do meu trabalho, mas eu sei que esbarra muito na questão financeira. Eu tento fazer o máximo possível, mas dentro das suas condições. Então, uma das formas que eu tenho é formar pessoas. Que elas passem para frente. Eu não guardo nada para mim.
Nada que eu aprendo eu fico para mim, eu passo para as pessoas. O conhecimento é para isso. Para as pessoas E por enquanto disseminarem. você está fazendo isso até chegar à condição de você ter o seu centro. E nem todo mundo precisa de todo mundo, tá? Às vezes não precisa de um fono, que é muito difícil, só com a lesão muito alta e o fono é muito no início. Terapeuta ocupacional, quando é um paciente paraplégico, os braços estão ok, então, né, não precisa de um terapeuta ocupacional. Então, são coisas que a gente consegue ajustar. Geralmente, o físio é que sempre fica.